E aí aconteceu um fato engraçado. Eu fui... duas pessoas que eu sou imensamente gratos também, a professora Maria Alice Laorgue e a Clarice Castilhos, da FEE, que me deram a oportunidade de ser bolsista, CNPq. E eu comecei como bolsista. E na época que eu estava no início da faculdade, eu pensava o que todo adolescente pensa: eu quero trabalhar numa grande multinacional, um grande banco, estrangeiro, etc. Então essa consciência política até não era tão elevada. E eu acabei sendo bolsista, e aí começou a despertar a paixão pela profissão de professor, né? Eu descobri que talvez eu tivesse uma vocação como professor. E entrando, economia, o que eu sempre gostei mais de estudar na parte de economia é história, economia brasileira, coisas que ligavam muito a economia e a política, e eu sou um economista que acho que elas andam extremamente juntas, economia e política, é impossível separá-las, né? Aí acabei tendo a oportunidade de começar como professor substituto na URGS, né? Fui professor substituto. Depois ingressei em algumas faculdades privadas também, dei aula na São Marcos em Alvorada, no La Salle, em Canoas, sou professor da FAPA. E também acabei ingressando no serviço público, fiz um concurso, passei, segundo, terceiro. E essa descoberta da vocação de professor cada vez mais latente e fazendo com que eu tentasse levar os conhecimentos que eu tenho um pouco da área de economia para tentar fazer com que eles fossem mais práticos no sentido de beneficiar a coletividade. E aí, por isso, essa questão da política, né, que sempre teve desde pequeno, mas que eu percebi que talvez eu pudesse ajudar participando dela. Uma vez um amigo meu falou uma frase que eu acho fascinante, ou seja, se eu não participar da política e concorrer, por exemplo, eu talvez vá dar espaço para uma dessas pessoas que eu condeno participar e ficar nesse lugar. Então, pelo menos o trabalho de formiguinha, de participar, eu acho que é válido. Professor Castro, e como é que dá essa... O pessoal hoje está reclamando muito de indisciplina dos jovens. Tu tem contato com esses jovens como professor universitário, claro, não pega essa faixa mais de primeiro grau, segundo grau. E como é que está essa questão de disciplina que o pessoal sempre reclama? Bom, eu leciono em faculdade, né? Então isso é um nível um pouco menor, né? Eu acho que o nosso jovem de hoje está muito preocupado em ganhar dinheiro, né? Especialmente o pessoal que já está na faculdade. Grande parte das pessoas fazem a faculdade trabalhando. E muitas vezes elas não têm tempo de pensar sobre política, sobre essas outras questões, que elas estão muito preocupadas em garantir a renda para poder pagar as contas no final do mês. E sobreviver, ter um pouco de divertimento, etc. Mas, claro, tu tem um currículo a seguir, mas como é que dá esse estímulo aí para o pessoal pensar também nesses assuntos? Bom, eu acho que o papel da mídia, de certa forma, é fundamental nisso, né? De incentivar valores que preservem o estudo, a formação, o trabalho, etc. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. Um fato engraçado para tentar explanar melhor isso que eu estou falando. Em 2008, eu fui candidato a vereador pelo PCdoB, né? Nessa época, nós fizemos 1.500 votos, também com uma estrutura de campanha muito pequena, grande parte graças a alunos fazendo campanha de forma voluntariada, amigos, conhecidos, né? Quero mandar um abraço a todos. E muitas vezes a gente fazia campanha no centro de Porto Alegre, nas filas de ônibus, e as pessoas estavam muito desacreditadas, especialmente o jovem muito desacreditado com a política, né? Às vezes eu ia entregar um panfleto, é de festa? Não, é sobre política. Não, política eu não quero, se fosse festa, né? Etc. Então, os jovens estão muito desgostosos porque, como eles estão nessa correria muito grande para se manter, para sobreviver, estudar, trabalhar, eles acabam não conseguem ter espaço para entrar na política, né? E acabam não descobrindo a política, o lado bom da política, né? Eles só veem pela mídia o lado negativo, né? Mas eles não percebem isso. A gente tem várias áreas da juventude, tem o JS, tem o pessoal da juventude do PT, PDT, etc. Ou seja, a gente tem vários do PSB que são formas também do jovem começar a participar, né? E aprender sobre a política, de como ela funciona e de quão ela é importante para as nossas vidas, né?
Professor Cássio, só para encerrar, tu escolheste agora, como partido já concorreu, também é uma escolha minha, o PCdoB. O que te levou, assim, só para nós encerrar o programa, ao PCdoB? Bom, isso é interessante, assim, né? Eu sempre fiquei muito... Na época que decidi para concorrer, para me filiar a um partido, eu estava em dúvida entre alguns partidos. Eu estava em dúvida entre o PSB, entre o PCdoB, entre o PT, entre o PCdoB e o PT. Ou seja, todos os partidos que eu entendo de espectro de esquerda, né? Na época eu acabei optando pelo PSOL, por ser um partido novo, que estava em construção. Depois acabei ingressando no PCdoB, né? E eu fui convidado uma vez por um ex-aluno, que era militante do partido, a assistir uma palestra do presidente nacional do PCdoB, o Renato Rabelo, no auditório da economia, do direito ali da URGS. E lá ele começou a falar e eu percebi, pomba, tudo que ele está falando na sua oratória, né, no seu discurso ali, são muitas coisas que eu acredito. E deu a coincidência que a minha tese de doutorado é sobre o governo João Goulart, o Jango, que foi deposto pelo golpe civil e militar de 64. E nesse momento, em 64, o que aconteceu, na minha humilde opinião? Foi interrompido um projeto de Brasil para os brasileiros, né? Consubstanciado até no trabalhismo, etc. E aquilo foi interrompido, com o apoio maciço do PCdoB, dos partidos comunistas, etc. E aquilo foi interrompido por um golpe civil-militar. E o que eu percebo, olhando nas diretrizes do partido, eu percebo toda uma intenção de resgate, porque se tu olhar no PCdoB, tu vai ver que tem aquela questão da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma tributária, da reforma... Ou seja, várias reformas que o Jango estava tentando implementar, e a minha tese de doutorado, se Deus quiser, vai estar pronta logo, né? Vai estar no site, que eu já comentei, até se puder botar depois, né? Já faz uma divulgação isso. A tese trata sobre um projeto de país do governo Jango, né? João Goulart. E eu percebi que nessas diretrizes do PCdoB estavam muitas das coisas que eu estava estudando e que eu defendo e que eu acredito. Professor Cássio, eu preciso encerrar o programa. Ou seja, posso resumir assim, que o PCdoB faz uma boa leitura da política brasileira e da história e com propostas que possam avançar o país, talvez seja uma coisa assim? Eu penso assim, como todos nós, a gente comete erros, né? Mas uma coisa muito interessante que me chama a atenção do partido, do PCdoB, é a sua autocrítica. Ou seja, o pessoal é apaixonado por política, grande parte muitas pessoas do partido são, não dá para generalizar. E há uma preocupação de tentar entender a história e muitas vezes posições do partido no passado foram corrigidas e hoje o partido tem uma autocrítica. Bom, a gente talvez não tivesse certo nisso, devia ter feito aquilo, etc. Então essa preocupação de estar sempre construindo algo positivo para o país, para o Brasil, foi uma coisa que eu percebi, né, no partido e que me chamou a atenção e eu estou afiliado até hoje, né? Talvez pré-candidato ou não, isso vai depender do partido, né? Tá bem. Temos de encerrar aqui. Muito obrigado pela audiência. E voltamos qualquer dia desse de novo com o professor Cássio. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas
façanha